Olá, quinto ano! Nós estamos então dando continuidade à nossa aula de História sobre patrimônio cultural, patrimônio natural, o que nós podemos então estar preservando na nossa natureza. E como é que nós podemos ajudar a preservar esse patrimônio natural que nós vemos aí durante a nossa aula? Você já visitou algum parque desses? Vamos ver então? Na página 71, nós vemos então o Parque Nacional de Sangay, que fica localizado no Equador. E nós vamos ver que nós estamos dando continuidade então ao nosso assunto de patrimônio cultural natural, né? Nós vemos que muitos parques são preservados para que as pessoas possam ver, visitar, para que a vegetação seja preservada, os animais sejam preservados, né? E nós vamos ver que no Equador existe um parque muito especial, tá bom? E nós vamos ver então, é o Parque Nacional de Sangay. Nós temos então duas imagens aqui, uma da vegetação e outra então de um vulcão, o vulcão Sangay. Diz assim, localizado na região dos Andes equatorianos, o Parque Nacional Sangay possui grande diversidade de ecossistemas, incluindo um dos maiores vulcões ativos do mundo. Ainda esse vulcão está ativo, o Sangay, com 3.300 metros de altitude. O parque compreende terrenos vulcânicos e geleiras. Olha só que diversidade que nós temos no mesmo local, no mesmo parque. Nós temos então área vulcânica extremamente quente e nós temos áreas então com geleiras. Muito legal, né? Já pensou se todos nós pudéssemos viajar para esse local e conhecer pessoalmente? Cerca de 84,5% do seu território tem preservadas as vegetações naturais e as espécies animais nativas da região, incluindo pelo menos 3.000 espécies de plantas, 107 mamíferos, 430 aves, 33 anfíbios, 14 répteis e 17 espécies de peixe. Sabe que em 1983 o parque passou a ser patrimônio natural, pois a Unesco considerou a área de interesse mundial para a preservação dos ecossistemas ali presente. Olha só quanta diversidade em um mesmo local. Na questão 5, então, vem falando para você analisar os dois pontos. Então, vamos ver os dois exemplos que nós apresentamos anteriormente sobre as diferenças essenciais entre o patrimônio natural e o cultural. Nós vamos ver então, a prof colocou duas fotos para você ver aqui na tela de patrimônio cultural e de patrimônio natural. Então nós vemos que o patrimônio cultural, ele se refere aos bens produzidos pelos seres humanos ao longo do tempo, em que eles demonstram, refletem sua história, né? Suas práticas, seus costumes, seus saberes, e eles foram então preservados para as gerações futuras. Agora, os bens naturais, por sua vez, são ecossistemas, em geral, que não sofrem a interferência humana em sua composição. Então, nós temos duas coisas bem distintas aqui. O patrimônio natural não sofre interferência do homem, né? Ele não necessita do homem estar fazendo. E o patrimônio cultural, sim, é vinda pelo homem, passando de geração em geração, são costumes, são rituais, né? Manifestações artísticas que é passado de geração em geração. Está perguntando para você qual que é a importância do patrimônio natural, qual que é a importância da preservação desse patrimônio. Então, você pode fazer em seu caderno, né? Faça em seu caderno um resumo, uma conclusão do que você acha. Por que é importante, então, a preservação desses patrimônios, tanto o natural quanto o cultural. Na página 132, no box Você Sabia, diz assim, atualmente o Parque Nacional Sangay ocupa uma área de 502.105 hectares, dos quais
271.925 hectares são considerados patrimônio mundial. Então, boa parte, mais da metade, né, do parque, ele é considerado, então, patrimônio mundial. A partir de 1992, as áreas localizadas na parte leste das fronteiras do parque passaram a ser, então, desmatadas e transformadas em pastagens para a pecuária, a agricultura e também para a caça e a pesca ilegais. Essas atividades, então, elas ameaçaram a preservação das florestas naturais e das espécies animais nativas, trazendo uma grande alteração do microclima da região. Além disso, as dinamites e os componentes químicos utilizados na construção da estrada de Gamote-Macas ocasionaram a contaminação do rio Pano e dos lagos próximos. Por essa razão, o parque foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. No entanto, em 2005, um novo plano de gestão foi adotado pelo governo do Equador junto com outras organizações. Nele se define estratégias para a restauração das zonas afetadas pela rodovia. Foram desenvolvidos também programas de educação ambiental com a participação das comunidades próximas ao parque, a fim de reduzir os conflitos relacionados ao uso da terra pela população local e de preservar a vida das espécies vegetais e animais. Graças a essas medidas, né, que a ONU tomou, a Unesco, né, ela foi, então o Parque Sangay não se encontra mais na lista dos patrimônios mundiais de risco. Então, foi adotado medidas para que ele seja preservado, o governo tomou essas medidas para que ele fosse preservado, e preservado não só o parque, como todas as espécies, tanto de fauna quanto a flora e o ecossistema em geral. Na página 72 ainda, nós vemos que na atividade 7 vem falando para você pesquisar no site da Unesco e escolha pelo menos dois patrimônios naturais sob risco de ameaça e complete a tabela. Então, você vai pesquisar em um site da Unesco que você poderá, então, procurar e pesquisar sobre patrimônio natural. Qual que é o local, qual que é o nome do local que é um patrimônio natural, segundo a Unesco. Aí depois você vai falar em que país e continente se localiza. Eu quero falar sobre o Grand Canyon, por exemplo, tá? Você vai lá no site da Unesco e procura. Aí você vai dizer aonde fica localizado. Fica localizado nos Estados Unidos, tal, estado tal, Texas, Arizona, não lembro. Enfim, qual que é a principal característica desse patrimônio? Os canyons, isso, é aquilo. Qual que é o motivo do risco? As pessoas estão invadindo, estão construindo casas, ou estão explorando petróleo, estão explorando ouro, estão fazendo garimpo, estão desmatando. Então, você vai pesquisar no site da Unesco e vai localizar, então, pelo menos 2 lugares em que a Unesco ela está dizendo que eles estão com risco, tá bom? Então, faça essa atividade, complete essa tabelinha. Para a nossa atividade avaliativa, então, cada vez que nós colocamos atividade avaliativa é porque está valendo ponto para o seu bimestre, tá certo? E hoje a atividade avaliativa é pesquisar sobre as Cataratas do Iguaçu. O livro vem pedindo para você aonde eu moro, se existe algum lugar de patrimônios naturais. E nós temos aqui na nossa região oeste do Paraná, nós temos então as Cataratas do Iguaçu e você vai fazer uma pesquisa sobre as Cataratas do Iguaçu, descrevendo o tamanho do parque, todas as informações que você conseguir obter, tá bom? O tamanho do parque, onde fica localizada as cataratas, que tipo de fauna, que tipo de flora, o que é fauna e flora? Que tipo de animais que vivem lá, que tipo de plantas que a gente pode encontrar lá, tá bom? Que contém nesse lugar. Diga se é um lugar protegido pelo governo. O governo dá assistência de proteção a esse lugar? Existem leis de proteção para esse parque? Esse parque pode ser visitado, né? E se houver visitas,
Como que os visitantes podem ir? Eles entram a pé, de bicicleta, de ônibus, com carro próprio? Como que é feito essa visitação ao Parque Nacional do Iguaçu, que é as Cataratas? Explore todas as informações que puder sobre esse local. Inclusive, diga onde fica localizado o município e o estado, tá certo? Você vai fazer isso em seu caderno de geografia e vai colocar a data, seu caderno de história, e vai colocar a data, o nome e o título do seu trabalho para ser entregue então no dia 28/10, tá bom? Você vai então fazer em seu caderno de história, vai colocar ali certinho para que fique registrado. Tire uma foto do seu trabalho no dia 28 e poste no dia 28 para que a prof possa corrigir e dar a sua nota, tá certo? Beijo para você e até mais.